Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar nossa aula de hoje de língua portuguesa, corrigindo a atividade anterior. Lembrando que lá na atividade anterior vocês tinham que conseguir diferenciar um fato de uma opinião sobre aquele determinado fato. E vocês, é uma atividade bem simples, onde vocês tinham 5 questões, cada questão com um texto. Iam fazer a leitura do texto muito atenciosamente e depois responder a questão. E hoje a gente vai começar logo com a correção e depois vamos ver o que a gente tem para aprender de novidade. Aí, na primeira questão, vocês tinham esse textozinho aí, que é A Menina Corajosa. Eu vou ler o texto para vocês e depois a gente vê a questão. Essa história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Seu pai sustentava a família trabalhando na roça. Todos os dias ela ia levar comida para seu pai no roçado, um lugar muito longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, num lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para o lado e viu uma onça bem grande, com o bote armado, a ponto de pular do cupinzeiro em cima dela. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Pouco a pouco, sempre olhando para o bicho, ela foi se afastando para trás sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Quando chegou em casa, estava sem voz. Depois de muito tempo é que conseguiu falar. Os homens da fazenda pegaram armas e foram procurar a onça, mas não a encontraram. Minha bisavó era uma menina muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. E a questão diz o seguinte: o trecho em que aparece uma opinião da menina acerca da bisavó é: na letra A diz assim: quando criança, minha bisavó morava num sítio. Isso aí foi um fato que aconteceu. B, todos os dias ela ia levar comida para o pai no roçado. Também foi um outro fato que foi contado na história. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Novamente, um fato que aconteceu na história contada, né? E por último, minha bisavó era uma menina muito corajosa. Aí é uma opinião, é o ponto de vista da garota, tá certo? Então, aí a resposta certa seria a letra D. O próximo texto é o direito da criança. Desde o momento em que nasce, toda criança se torna cidadã. E por isso, criança também tem direito. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois a infância é a fase mais importante da vida. Para que todos tenham uma infância legal, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos para as crianças. É a Declaração Universal dos Direitos da Criança, escrita em 1959. Essa declaração assegura que todas as crianças tenham direitos iguais. Desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Tem direito a crescer e se desenvolver com saúde, alimentação, habitação, recreação
e assistência médica adequada. A questão 2, diz o seguinte: o trecho em que é possível identificar a opinião do autor a respeito das crianças é: desde o momento em que nasce, toda criança se torna cidadã. Aí é o quê? É um fato, é algo que é assegurado a ela pelos direitos, né? Pela Constituição. B, não é porque são crianças pequenas que as crianças são menos importantes. Desculpa, não é porque são pequenas que as crianças são menos importantes. Será se aí tem uma opinião do autor? Foi um fato que aconteceu e está contado lá no texto? Não, né? Então, aí nós temos uma opinião do autor, certo? Então, a resposta certa era a letra B. Será que só tinha ela certa? Eu acredito que sim. Vamos lá, ó. A ONU criou um conjunto de direitos para as crianças. É um fato que ocorreu. Desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Também é um dos direitos que está lá na Constituição. A próxima questão tem o texto Quadrinhos Verdes. Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Terceira questão. É possível observar a opinião do autor no trecho do autor, não é a opinião da professora nem a da Florinha. A. Este foi o sonho de Florinha? Será que é uma opinião? Não, né? Aí foi o autor que falou, mas não é uma opinião, é um fato. Ele simplesmente constatou que aquele tinha sido o sonho da Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula. É a opinião do autor? Não, também não, né? Foi também o autor que disse, mas não é a opinião dele. É um fato. A professora aproveitou para falar. Será que ele está dando uma opinião? Não, né? Ele está constatando alguma coisa. É um fato que aconteceu. Aposto que você também vai adorar. Isso aí foi um fato que aconteceu? Não, né? E foi o autor que disse e é a opinião dele. Ele acredita que os leitores também vão gostar. Na próxima questão, a quarta questão, o texto é Pé de letra. Oi, gente, meu nome é Alessandra. Lelê para os íntimos. Lelé para os íntimos. Eu gostaria que o meu apelido fosse Sandra ou Leca, mas a turma prefere Lelé. Acho que é por causa de uma mania que eu tenho de levar tudo ao pé da letra. No meu quarto tem um A enorme desenhado na parede, com pezinhos e tudo. E é aos pés dele que eu coloco todas as minhas ideias e problemas, escritos em minúsculos bilhetinhos. No fim do dia, minha mãe joga tudo fora. Ela vive reclamando. Seu quarto é um depósito de lixo. Meu pai acha que levar tudo ao pé da letra é uma grande bobagem. Mas eu não dou o braço a torcer. Já imaginaram que feia eu iria ficar com o braço todo torcido? Fora a dor, claro. E falando no meu pai, daqui a pouco, ele entra no meu quarto e me encontra escrevendo em vez de estudar. Entro numa fria. Acho que vou até me prevenir colocando uma malha. Basta ficar frio para eu me resfriar. Então, até já. A frase que mostra uma opinião. Aí ele não diz de quem que tem que ser a opinião. Se do escritor, se da menina, se da mãe, se do pai, né? Então tem que ser uma opinião. Então vamos lá. Na letra A. Eu gostaria que o meu apelido fosse Sandra ou Leca, mas a turma prefere Lelé. Aí, ó, logo de primeira. Foi alguma coisa que aconteceu? Foi algum fato que foi narrado na história? Não, né? É uma coisa que a menina gostaria, ou seja, é a opinião dela. Então, a letra A, eu gostaria que meu apelido fosse Sandra ou Leca, mas a turma prefere Lelé.
no segundo parágrafo. Então, aí é a opinião da menina. Então, nós temos aí uma opinião e a opinião da garota. Os outros, vocês podem ver aí, são todos fatos ocorridos e que foram colocados aí no texto, tá bom? Então, essa foi a correção da nossa atividade anterior. Mas, nós temos uma outra atividade para hoje. Ai, não, gente, falta a quinta questão, desculpa. Na nossa quinta questão, a gente tem o texto Minha Visão da África. Um dia, minha irmã foi me buscar na escola. Ela fez uma cara feia e disse que a gente precisava conversar. Filha, eu fui convidada para trabalhar na Embaixada Brasileira de Angola e vou ter que morar lá por pelo menos um ano. Como eu não sou muito boa de geografia, tive que perguntar: onde fica Angola? Na África, Bia. Aí a coisa engrossou. Já estava quase decidida a ir com minha mãe, mas para a África era um pouco radical demais. Você tá brincando, né, mãe? Tá querendo me levar para o meio da selva com um monte de leões e elefantes? Minha mãe respondeu séria. Essa é uma visão errada da África. Lá existem leões e elefantes, mas eles estão em reservas. Além disso, também existem muitas cidades grandes como as nossas. Lembram que na aula passada eu pedi que vocês fizessem a leitura de um dos textos? E teve um aluno, o Cauã, do 6º ano B, Carlos Cauã. Ele fez a leitura desse texto para mim. Guardem aí o nome do Carlos Cauã, Carlos Cauã vai ser a nossa palavrinha mágica de hoje, tá bom? Vocês vão entender para que vai servir essa palavrinha mágica daqui a pouco. De acordo com o texto, na opinião de Bia, a África é uma selva cheia de animais, mantém uma embaixada brasileira, possui muitas cidades grandes ou possui reservas para os animais. Olha só, mantém uma embaixada brasileira é um fato, não é uma opinião, nem da menina nem de ninguém. Possui muitas cidades grandes, é também um fato, também não é uma opinião. Possui reservas para os animais, também um fato, não é uma opinião de ninguém, tampouco da Bia. A única que revela aí uma opinião, e que é uma opinião da menina, é uma selva cheia de animais, que era a visão que a Bia tinha. Era a opinião dela sobre a África, o ponto de vista dela sobre a África. Então, eu espero que tenha ficado bem fixado na cabecinha de vocês como diferenciar um fato de uma opinião. A partir do momento que você entende o que é fato e o que é opinião, fica fácil de diferenciar os dois, não é isso? Então, agora a gente vai realmente para a nossa aula de hoje, que a gente vai, na nossa atividade, tentar interpretar textos com o auxílio de materiais gráficos. Aí vocês dizem, tia, mas o que é interpretar? Interpretar é compreender. O que foi que vocês compreenderam sobre os textos? E esses textos, eles não serão só textos só com escrita, certo? Textos verbais. Nós vamos ter materiais gráficos, ou seja, são textos multimodais, certo? Ou seja, ele tem uma parte escrita e ele tem também desenhos, tá bom? Gráficos, materiais gráficos de uma forma geral. E o que são esses materiais gráficos? Esses materiais gráficos, eles podem ser, por exemplo, tabelas, podem ser quadrinhos, das histórias em quadrinhos, das HQs que vocês amam. Pode ser uma propaganda publicitária, pode ser a capa de um livro, um desenho qualquer, tá bom? Por que a gente deve usar esses materiais gráficos? Por quê? Olha só, no mundo de hoje a gente está num mundo onde tem, para todo lado que a gente se vira, tem informação. E às vezes você vê um cartaz, uma propaganda de uma loja, alguma coisa, e tem várias imagens. E vocês têm que conseguir relacionar essa imagem com o que está querendo naquele texto, com o que vem escrito ali,
o que ele está querendo, certo? Então, a gente tem que aprender a fazer essa relação da imagem com o texto. E como o material gráfico pode me ajudar a interpretar? Bom, tem muitos textos que eles não são suficientemente claros. Ainda que eu consiga ler muito bem as entrelinhas, que foi o que a gente aprendeu numa aula anterior. Ainda que eu consiga compreender muito bem as entrelinhas, ainda assim ele fica um pouco vago se ele não tiver o auxílio de algum desenho. Um bom exemplo disso são as HQs que vocês gostam tanto e que a gente vai ter um exemplo daqui a pouco. A gente não conseguiria compreender uma história em quadrinho se não tivessem as imagens, certo? E tem outros textos que a gente até consegue interpretar sem as imagens, mas que com a imagem facilita muito mais. E que materiais gráficos podemos usar? Como eu já disse anteriormente, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser as HQs, pode ser uma figura, pode ser um rótulo, certo? Qualquer coisa que tenha uma imagem. Qualquer tipo de texto que tenha uma imagem. O primeiro exemplo aí diz o seguinte. Leia o texto abaixo. Ah, a natureza. Espera um minuto. O que eles estão fazendo na minha sala? Todo mundo conhece esses personagens aí, né? É uma tirinha do Garfield. No segundo quadrinho, a expressão do homem é de, ó. No segundo quadrinho, tem o textozinho que é: ei, espera um minuto. Aí a cara dele é de quê? É de admiração? É de espanto? De irritação ou de tristeza? Se tivesse só o textozinho: ei, espera um minuto. Será que dava para mim saber se o personagem tá irritado, se ele tá surpreso, se ele tá triste? Não ia dar, né? Mas aí a gente olhando para a carinha dele, a gente vê que ele está espantado, certo? E se fosse no primeiro quadrinho? A carinha dele mostra que ele tá o quê? Admirado, espantado, irritado ou triste? Ele tá admirado, né? Ele tá, a natureza. Já no último quadrinho, ele está bravo, não é isso? O que eles estão fazendo na minha sala? Ele ficou muito bravo com o Garfield. E o Garfield tinha feito o quê? Tinha quebrado a janela, né? Porque o gato danado. No próximo texto, a gente tem aí duas tabelas. Onde eles trazem uma tabela da Copa do Mundo de 2010. Onde traz diversas opiniões sobre os grupos e os jogos. E na outra tabela tem alguns resultados. Aí ele quer saber o quê? Na tabela da Copa do Mundo de 2010, o país do grupo G, que tem mais vitórias, é. Aí dá uma olhadinha aí, ó. Costa do Marfim, não tem nenhuma vitória. Brasil, tem duas vitórias. Portugal, tem uma vitória. Coreia do Norte, não tem nenhuma vitória. Então, aí a gente vê que o país com maior número de vitórias é o Brasil. Se tivesse só uma lista com os resultados, a gente ia conseguir interpretar esse texto? Ia. A gente até ia. Se fosse um relatório, uma coisa do tipo. Mas ia dar muito mais trabalho. A partir do momento que eu tenho essa organização em tabela, que é um material gráfico, eu tenho mais facilidade de conseguir fazer essa interpretação, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado compreendido. Se tiverem alguma dúvida na hora da resolução da atividade, é só me chamar no WhatsApp, no número privado que vocês têm, e perguntar, tá bom? Não é para deixar a questão em branco por dúvida. Não, vocês têm que entrar em contato comigo e me perguntar. Das 7 às 11 eu estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas.
Isso para tirar a dúvida de imediato. Nos outros momentos do dia ou em outros dias, se vocês não fizerem hoje, hoje que eu digo dia 17, não é isso? Dia 15. Se vocês não fizerem hoje, dia 15, aí vocês podem também perguntar, tirar a dúvida, mas eu não garanto de responder de imediato. Mas se fizerem hoje, dia 15 de junho, de 7 às 11 da manhã, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então não guarde dúvida não, porque o momento de tirar a dúvida é agora, não é na hora de uma avaliação. Uma outra coisa, não precisa copiar as questões. Coloca só o número da questão e copia a resposta correta. Não coloque só a letra, não. Copia a resposta que está correta. Tá bom? Quando for na sexta-feira, a gente corrige essa atividade de hoje. Uma outra coisa, hoje não precisa fazer leitura de nenhum texto para mandar para mim. A bateria do celular está acabando, não me ajuda. E a palavrinha mágica é para fazer o seguinte: quando vocês forem mandar a atividade de vocês, certo? Quando vocês forem mandar a atividade de vocês, junto vocês colocam: tia, a palavrinha mágica de hoje é... Aí coloca lá a palavrinha mágica que eu disse agora há pouco, tá bom? Não esqueçam, que é para me ter certeza que vocês viram a videoaula. E assim, não se sintam ofendidos, é porque assim como tem muita gente que assiste a videoaula, tem gente que não assiste e não faz nenhuma questão de corrigir a atividade, e às vezes tem errado muitas questões, ou vai ficar com um monte de dúvida porque não se deu ao trabalho de assistir a explicação do que tem que fazer. Então, é só para me precaver, para tentar fazer com que os alunos que não estão assistindo as videoaulas, que eles venham a assistir, tá bom? Então, vamos lá cuidar. Estou aguardando as atividades de vocês, tá certo? Um cheiro e até a próxima.